Bom dia, vamos ao nosso evangelho do dia? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por este dia, mais este dia da nossa vida, desta existência. Agradecer por este lindo dia de sol, que nós tenhamos um dia produtivo de trabalho, que consigamos ter as nossas respostas, que consigamos terminar o dia plenos na certeza de que demos o nosso melhor. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso irmão, nosso guia, por tantos ensinamentos e que hoje também Ele possa estar conosco. Ao nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, nosso mentor, que possa nos inspirar sempre boas ideias e que queiramos escutá-lo. E aos espíritos amigos, protetores também, que permaneçam conosco, nos inspirando boas ações, bons sentimentos. Permaneçam conosco agora e sempre e que assim seja. Então vamos ao Evangelho. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir aleatoriamente. Vamos lá. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, 1863. Venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista de coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através do trabalho honrado, constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação, há um apego que absorve todos os nossos sentimentos e provoque frieza de coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Bom, vamos parar por aqui, já que é bastante extenso. Parar por aqui porque já dá bastante espaço para reflexão, já é um conselho muito bom para o nosso dia de hoje. Que o Evangelho nos diz que sim, que Deus considera muito justo e muito válido o nosso esforço para que tenhamos as coisas, para que tenhamos a satisfação de um trabalho bem feito, bem desenvolvido, né? Aquela realização profissional e material, financeira, obviamente, mas que entre uma coisa e outra há uma grande distância, né? E que é nisso que devemos pensar. Antes de sair para trabalhar, fazer uma prece como a gente está fazendo aqui, nos harmonizarmos, nos equilibrarmos, para que a gente tenha muita consciência do que está fazendo, da utilidade do que estamos fazendo, por quê e até que ponto nós precisamos ir, para que nós consigamos alcançar o que a gente realmente veio fazer aqui como espíritos imortais. Viemos aqui para aprender algo nesta passagem momentânea. E nós precisamos perseguir esse desenvolvimento, essas metas que no íntimo nós sabemos quais são. E se não sabemos, devemos procurá-las. Não ficar vivendo instintivamente só por uma meta numérica, vamos dizer assim. Muito bom o nosso Evangelho de hoje. Agora vamos para
pergunta do Livro dos Espíritos, que eu também vou abrir aleatoriamente. Vamos lá. Segunda parte, capítulo 6, a vida no mundo espiritual. Vamos ver qual foi a pergunta 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou na Terra. Olha só que interessante, tem a ver com o nosso evangelho de hoje. O poder e a consideração que um homem desfrutou na Terra podem lhe conferir alguma supremacia no mundo dos espíritos? Vejam bem o que Kardec perguntou para os espíritos. Se todo o poder que a gente conquista aqui, enquanto encarnado, e toda a supremacia, todos os bens, né, o nosso poder diante outros seres, diante uma sociedade, vai ter algum poder no plano espiritual? Foi isso que Kardec perguntou. Vamos ver o que os espíritos responderam. Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E aí pede para que a gente leia os Salmos. E aí tem uma observação de Kardec que diz assim: Salmos é o livro de hinos e orações lá da Bíblia, né? Os Salmos, onde são aquelas preces que serviam para ser cantadas, a Bíblia, né? Então Kardec está explicando aqui que são os Salmos. São 150 cânticos e poemas usados em cultos da igreja em todas as épocas. Tem salmos bem conhecidos, né? Os salmos foram escritos por diferentes autores entre os anos 1000 e 333 a.C. O rei Davi é famoso, né? O rei Davi foi o autor de 73 salmos, seguidos por Asaf, com 12, pelos filhos de Coré, com 11, Salomão e Moisés, entre outros. Existem salmos para curar, salmos para adquirir bens, para a família, para a proteção. Muito bem, então a nossa pergunta 275 do Livro dos Espíritos perguntou se o poder e a nossa supremacia adquiridas nesta encarnação tem algum valor no plano espiritual. E os espíritos dizem que não. A gente pode pensar no primeiro momento que isso vai ao contrário do que o Evangelho trouxe, né? Que Deus não valoriza o que a gente conquista. Não é disso que se trata. Aqui está perguntando do poder, esse poder que tem a intenção de diminuir os outros, né? Um poder, por exemplo, um estado de hierarquia, onde nós temos responsabilidades diante de outros, é muito diferente desse poder onde a gente tira proveito para tirar benefício próprio. O poder para ajudar será muito reconhecido, porque é caridade. Agora, o poder para benefício próprio, esse não tem reconhecimento nenhum, né? Como Jesus disse, quem usa desse poder já tirou seu proveito na terra, não vai colher mais no céu. Ao contrário, quem não conseguiu será reconhecido no plano espiritual. E assim nós terminamos o nosso Evangelho, o Livro dos Espíritos de hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus mais uma vez por este breve momento em que podemos nos conectar com Ele. Pedimos que fluidifiquem os espíritos amigos, que fluidifiquem a água que nós temos, e vamos fazer uso durante o dia, para que nela vocês coloquem os fluidos salutares que necessitamos para hoje. Permaneçam conosco, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso mentor, nosso guia e espíritos protetores, hoje, sempre, e que assim seja. Até amanhã.